Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Telegram, pelo WhatsApp e também pelas rádios que transmitem o Evangelho via web. Hoje é dia 29 de agosto, sábado, nós estamos na 21ª semana do tempo comum. E o Evangelho que nós vamos partilhar hoje está em Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Por isso, Senhor, nós queremos orar e clamar a presença do Teu Espírito Santo, para que Ele nos conduza, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos encha da Tua luz. Nos faz compreender, Espírito Santo, todas as coisas, aquilo que Deus quer nos mostrar com essa leitura, aquilo que o Senhor quer nos apontar, que nós possamos hoje ver esta leitura com sabedoria divina. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe e, ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, que história triste nós vemos hoje. O assassinato de um profeta, o assassinato de um inocente que anunciava o Cristo. São João Batista era o grande precursor, aquele que veio antes, o profeta que conseguiu anunciar, enxergar a vinda, a chegada do reino de Deus. Aquele que ensinava no deserto o batismo do arrependimento pelo perdão dos pecados. Ele reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi reconhecido por Jesus, essa é uma fala de Jesus, amados, como o maior entre todos os nascidos de uma mulher. Então hoje nós vemos que Herodes gostava de ouvir João Batista, mas que de certa forma ficava sem graça, porque sabia que vivia no pecado. Gostava de ouvi-lo, mas ficava sem graça. Acho que assim como nós, quando nos convertemos, né? Quando ouvimos o padre falar algumas coisas, quando ouvimos alguma pregação, ficamos ainda sem graça, porque nós não vivemos a verdadeira fé, porque ainda sabemos que nós precisamos mudar algumas coisas. Mas Herodes, ele se agradava de ouvir João Batista.
mas era casado com uma mulher maldosa. Aliás, uma família bastante desestruturada, porque Herodes, como disse a leitura, acabou se juntando, morando com a sua cunhada, que era esposa do seu irmão. E João Batista denunciava essa situação. Ela já tinha uma filha que também, pela leitura, nós vemos que não tinha um comportamento adequado com o seu, digamos assim, padrasto. Porque ela vai dançar para ele, se insinuar para ele, para cair na graça do rei e para que ela pudesse conseguir algo. Ele fez uma grande festa de aniversário, um banquete, estavam lá os grandes homens da corte, os oficiais, muitos cidadãos importantes da Galileia. E a palavra diz que ela dança agradando a Herodes e a seus convidados. Então, com toda certeza, a mãe já tinha isso na cabeça, já incentivava a filha a ter esse tipo de comportamento. Então, como é que a filha dança para o padrasto, se insinuando, agradando o padrasto, e a mãe não diz nada. Aliás, a mãe apoiou, deve ter amado a situação, porque por conta disso, de uma promessa que Herodes fez na frente de todas as pessoas, ele preferiu manter a palavra do que guardar a vida de um profeta, de um inocente como João Batista. Então, Herodes era um covarde, amados. Herodes não era governado, por si mesmo. Tinha um cargo tão importante, mas quem o governava era a esposa, insana, maldosa, porque para tramar a morte de alguém, querer a morte de alguém de uma forma tão dura, a pessoa tem que ser insana, maldosa, e era isso que a esposa de Herodes era. Então Herodes não quis voltar atrás. Herodes teve medo de se posicionar. Herodes teve medo de seguir Jesus. Talvez, se Herodes tivesse feito a opção certa, muitas coisas em sua vida teriam mudado. Ele teve uma oportunidade de se voltar a Deus através de João Batista, mas por causa da sua esposa, ele insistiu em continuar no erro. Então, como presente, a filha de Herodíades ganhou a cabeça de João Batista numa bandeja. Tantas coisas que ela podia escolher, Ele ainda disse, pode escolher metade do meu reino, mas ela preferiu a vingança, ela preferiu a maldade, ela preferiu contribuir com a maldade da sua mãe. Então hoje, que nós possamos escolher o lado que nós queremos estar. O lado do erro, o lado do pecado, de ser influenciados por aqueles que também querem o mal, ou se nós vamos, como João Batista, aderir a Jesus. O que Herodes fez foi calar a voz do profeta, mas calar a vida ali naquele momento, porque a voz do profeta chega até hoje aos nossos ouvidos. Ninguém jamais vai calar aquilo que João Batista fez por Jesus, anunciar. E isso chegou até nós. E hoje nós também somos como João Batista, aqueles que anunciam, mas não a chegada, mas a volta do nosso Deus. E com toda certeza, o que Herodes teve foi uma grande consciência pesada, uma grande tortura o resto da sua vida por aquilo que ele fez de mal a alguém que era tão bom, alguém que era um profeta e que anunciava Jesus. Então que o Senhor hoje nos ensine a ser cada vez mais parecidos com João Batista e saber algo bastante importante, amados, tomar cuidado com aqueles que nos governam, com aqueles que nos influenciam com aquilo que é ruim. Que o nosso Deus nos ensine a ser cada vez melhores, assim como João Batista, e anunciadores do reino dos céus que virá. Amém? Deus te abençoe.
Santo dia.